E para tratar do processo de impeachment de Donald Trump, recebemos o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia. Bom, professor, nós vimos agora há pouco que a Câmara aprova o impeachment de Trump pela segunda vez e a decisão vai ao Senado. Vamos lembrar que da primeira vez, Trump foi absolvido pelos senadores. O que nós podemos esperar agora? Esse impeachment tem chance de prosperar no Senado, professor? Sim, há uma chance, porém acredito que seja improvável, né? Apesar de neste momento, nesse processo de impeachment, o capital político de Donald Trump ser muito menor, estar muito mais reduzido do que na outra oportunidade, haja vista não somente o momento, né, econômico que vivia os Estados Unidos durante a abertura do primeiro processo de impeachment, né, a economia dos Estados Unidos estava a todo vapor e esteve até o início do ano passado, pré-pandemia. Naquele momento, e por conta das acusações, apesar de graves, não terem a comprovação robusta, a gente já imaginava que no Senado, do Senado não prosseguiria, até mesmo por conta da maioria dos senadores ser, naquele momento, republicana. Agora, no atual momento, você tem Donald Trump fragilizado por conta da pandemia, trouxe um desgaste político a ele e aos governantes mundo afora, né, realmente um momento muito difícil, e depois, por conta dos atos de 6 de janeiro passado, com a invasão do Capitólio, onde houve um desgaste político muito acentuado. E agora também a maioria do Senado está, né, não está propriamente na mão dos democratas, porque está dividido, né, só a maioria por conta da presidência ser também democrata, mas há um favorecimento também nesse sentido. Então, o desgaste político de Donald Trump, somado ao fato de termos agora mais senadores democratas, aumentam a chance de prosperar, mas eu acredito que mesmo assim seja improvável, haja vista a necessidade de 2/3 dos senadores votarem a favor. Chegar nesse percentual realmente vai ser muito desafiador. No atual momento, pelo atual cenário, mesmo com tanto desgaste como mencionei, eu acredito que para chegar nisso haverá grande dificuldade, é muito provável, né, que haja uma votação desfavorável a Donald Trump, mas não a ponto de o impeachment prosperar no Senado. Bom, professor, e se caso o afastamento for aprovado também no Senado, mesmo após o término do mandato de Trump, o que irá acontecer com o republicano? Bom, ao contrário do Brasil, né, onde você tem uma legislação sobre o tema muito mais robusta, inclusive nós tivemos 2 oportunidades relativamente recentes na história do Brasil, com impeachment, né, da ex-presidente Dilma e do ex-presidente Collor. Então ali há um arcabouço de legislação construída determinando quais as consequências pós-afastamento. Inclusive a legislação indica, né, a perda de direitos políticos, por exemplo. No caso da presidente Dilma houve uma discussão no Supremo, mas a legislação assim diz. Né? Neste caso específico, nós temos 2 situações. Temos o ineditismo, né, da situação, uma situação inédita, não ocorreu na história americana no impeachment. Nós tivemos processos próximos a isso, no caso do ex-presidente Richard Nixon, só para dar um exemplo, mas ao ele renunciar antes do impeachment, não se prosseguiu. Então você não tem fatores que indiquem qual seria o resultado. E a legislação também não é clara. Agora, o caminho que nós encontramos para consequências advindas de um eventual impeachment ser aprovado, estão relacionadas à necessidade de uma aprovação específica, de uma votação à parte, né, que nós chamamos de moção, de uma moção a ser apresentada por um dos senadores, pedindo uma votação em separado para que haja também a perda de direitos políticos. Então, se a gente analisar as normas que regem o funcionamento do Senado americano, como aliás eu já fiz, nós temos ali uma possibilidade de, após o impeachment, levar à votação. E aí sim, caso o impeachment seja aprovado, a perda dos direitos políticos será uma consequência muito provável. Porque, apesar de não fazer parte diretamente do processo de impeachment, a votação de uma moção específica, ela necessita somente de maioria simples.
Então, aí eu acredito que com esse desgaste recente, né, principalmente recente, de Donald Trump, haja sim a possibilidade de ter uma maioria simples, né, 50% dos votos mais um senador, para aprovação desta perda de direitos políticos de Donald Trump. Professor, existe alguma possibilidade de Donald Trump renunciar ou isso é quase que uma chance remota? Existe, parece improvável pelo estilo do Donald Trump, combativo, assertivo, ele tem todo um estilo construído, né, durante esses anos todos, que o levaram, inclusive, a ser eleito há 4 anos atrás e fizeram com que ele tivesse um forte capital político mesmo durante a pandemia. A gente pode perceber pelo resultado das eleições que, mesmo saindo derrotado, ele teve uma votação robusta. Estou fazendo aqui uma análise, a gente precisa pegar toda essa questão do capital político, né? Então, ele saiu ali com um capital político representativo. Agora, se ele perceber que há chance do impeachment ser aprovado, a renúncia se torna uma ferramenta que ele pode utilizar, né, para conseguir uma situação política mais confortável posse de Joe Biden. Foi o que fez Richard Nixon, né, aqui sempre um exemplo que a gente pode apresentar. Quando percebeu que o impeachment seria provável, o que ele fez foi renunciar e dessa forma ele depois trabalhou para conseguir um perdão presidencial de Gerald Ford, que foi o presidente que sucedeu, né, a Richard Nixon. Ele construiu politicamente isso e conseguiu se preservar. Então, a gente tem que analisar não somente pelo perfil de Donald Trump, mas sim que a renúncia pode ser uma ferramenta que, ao ele analisar essa situação, ele pode entender, né, que seja útil para que ele possa manter, né, um pouco mais de capital político ou se preservar aí após a posse de Joe Biden. Então, não dá para descartar, não. A gente só olhando a personalidade de Donald Trump, tem que olhar também a utilidade da ferramenta da renúncia. Professor, agora os 70 milhões de votos conquistados por Trump são um indício mais forte de que seu movimento radical ainda permanecerá no cenário político americano ou esse impeachment pode jogar um balde de água fria? Eu acredito que o radicalismo não está propriamente nesse número representativo de votos. Concordo contigo, é importante, entra no capital político que Donald Trump tinha, agora um pouco desgastado pelos últimos episódios, como a gente mencionou, mas tinha. Mas esse capital político não é todo ele, não demonstra que você tem uma quantidade tão representativa de apoiadores dele que sejam radicais. A gente sempre o associava os eleitores dele a radicais. Não é verdade. Você tem outros grupos da sociedade que identificaram nele, ou no governo dele, na gestão dele, pontos positivos. Isso é natural do processo democrático. Agora, dentro desse grupo, você tem um grupo muito menor, um grupo pequeno, mas um grupo radical. Esse grupo radical, ele terá, sim, um protagonismo nos próximos meses, principalmente. Há um risco, inclusive no dia da posse, de nós acompanharmos atos realmente agressivos ou protestos que levem à violência. Isso, obviamente, que não é desejável, e Donald Trump já deu sinalização nos últimos dias que esses grupos deveriam se acalmar. E ele acertou a dar essa sinalização porque o radicalismo dos movimentos aí nos últimos dias trouxeram desgaste ao seu capital político e levaram agora à abertura de um segundo processo de impeachment. Né? Isso daí não interessa a ele. Então, ele, acredito que será um fator de tentar acalmar os ânimos desse grupo. O que a gente vai ter que acompanhar agora nos próximos dias é se efetivamente ele tem essa articulação junto a esses grupos para que se chegue nesse resultado e a gente tem aí, né, movimentos pacíficos que são legítimos, né, de qualquer gênero, mas desde que sejam pacíficos e ordeiros. Né? Então, tomara que a gente tenha isso. Vamos aí analisar se Donald Trump tem essa articulação junto a esses grupos para que se chegue a esse resultado desejado. Professor, o presidente executivo do Twitter usou a própria rede social ontem para defender a decisão de bloquear permanentemente a conta do presidente dos Estados Unidos,
da plataforma. E levanta-se então a discussão, né, sobre censura ou não. Gostaria de perguntar, professor, na sua avaliação, essa decisão das gigantes de tecnologia é uma censura ou elas são empresas privadas e fazem o que elas quiserem nos seus quintais? Bom, fazer o que quiserem não podem, né? A legislação que proíbe a censura, ela é ampla, inclusive nos meios privados, né, perante as empresas privadas, todos aqueles que divulguem qualquer tipo de informação, e a gente sabe do papel relevante que as redes sociais têm na divulgação de vários tipos de ideias, seja lá de que postura tenham, sejam aquelas que a gente concorde ou não. Então, eles são regidos pela legislação. O ponto aí de análise é até que ponto esse tipo de decisão, proibir a divulgação, seja de postagens do Donald Trump, seja inclusive do cancelamento de contas ligadas a ele, dele e de qualquer outro grupo, né, que seja acusado de produzir, de divulgar ideias que sejam extremistas, até que ponto isso seria censura, ou até que ponto isso é o contrário, é seguir ou não as políticas de divulgação. Né? Todo mundo que faz parte de redes sociais, publica em redes sociais, sabe que existem as políticas dentro daquela plataforma que você tem que seguir. Dentro dessas políticas não pode se produzir nada que tenha conteúdo racista, que tenha conteúdo imoral. Então tem uma série de políticas. A linha tênue que nós temos aí, até que ponto isso é censura, até que ponto isso é seguir políticas. Se você não segue as políticas nas suas postagens, ou se as suas contas não seguem essas mesmas políticas, você seria, então, obrigado, né, a sair da plataforma, a ser excluído da plataforma, ou a não poder continuar propagando essas ideias. Há uma linha tênue. Aqui meu ponto é esse, e tem um outro também. Eu acho que por conta ainda da novidade das redes sociais, a gente vai ter que construir ainda uma conclusão do que é censura e do que é o direito que essas plataformas têm em observar se as suas políticas são ou não seguidas. Pelo que parece, pelo que essas empresas têm divulgado, elas estão analisando a política delas. E elas afirmam que a política delas é que não foi seguida na divulgação das ideias. Então, esse é um ponto. Agora, nada impede Donald Trump de buscar, inclusive, a justiça, caso que é censura e que ele não rompeu ou não deixou de cumprir essas políticas. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FMU, professor Manuel Furrella. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom resto de semana para todos vocês. Igualmente.